Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um Hirós Podcast. Eu, Eduardo Hirós. Eu, Arnaldo Cordeiro. E eu, Paulo Pinceta. E aí, nós vamos falar um pouquinho hoje, vamos responder algumas perguntas. O que vocês acharam de interessante? Quais perguntas aqui que a gente tem uma aqui que eu quero fazer ela. Posso começar? Pode, eu acho que tem uma legal aqui que eu quero fazer também depois. Então manda aí, vamos ver. Eu acho que é essa mesmo que eu vou fazer, que está com o dedo em cima. Bom dia. Estou com um caso de um bancário que tem 30 anos de contribuição. Ele trabalhou como bancário de 1984 a 2004 e posteriormente fez recolhimento previdenciário de 2009 a janeiro de 2016. No caso dele, posso pedir o recolhimento do período atrasado com o objetivo de alcançar o tempo necessário para ele se aposentar? Tá, estamos falando de período decadencial, tá? Quando a gente fala de período decadencial, estamos falando de indenização. Você não consegue fazer pelo seu web, você tem que pedir por INSS por meio lá de solicitação cálculo de decadencial. O INSS vai exigir o quê? Ele vai exigir que você comprove que ele trabalhou, porque não é só você falar que você quer recolher. Tem que comprovar a atividade, atividade, tá bom? Segundo, para que tipo de benefício você deseja? Lembrando o seguinte, que todo período indenizado para a aposentadoria por regra de transição do pedágio 50%, 100% de direito adquirido não vale. Isso é uma decisão, é um entendimento administrativo, tá? Se você procurar isso na Lei 8.213, não tem. Isso não veio com a emenda constitucional e também não tem no decreto 3.048. Então, se não tem, se a administração tá... Nem na IN também não. Na IN tem. Na IN tem. Então, isso é uma interpretação administrativa. O que ocorre? Ocorre que, tipo assim, isso é uma ilegalidade. A administração está extrapolando, né, a sua interpretação. Então, assim, para esse tipo de benefício, não vai ser, na via administrativa, não vai servir essa contribuição. Vai servir a aposentadoria para a regra de transição dos pontos, pela regra de transição da idade mínima, né, e o tempo de contribuição mínimo vai servir. Mas você perdeu, não. O que eu acho interessante? Tentar mandato de segurança, né, porque é direito líquido e certo. Então, em razão de uma ilegalidade administrativa. É uma pergunta legal, interessante. Lembrando, toda vez que for fazer de novo, né, Arnaldo? Tem que tomar muito cuidado com esse... Decadencial, você tem que provar uma atividade. Não, perfeito. Eu achei uma pergunta interessante aqui. Lá não é tão técnica aprofundado no direito previdenciário, mas é uma pergunta administrativa. Bom dia, professor. Como fazer a senha do INSS para o menor de idade? E quem tem acesso ao meu INSS? O segurado. E os não filiados. Os não segurados. Então, o filiado e o não filiado. Os filiados são segurados e os não filiados, quem são? Procurador, os menores. Tá. O que ela precisa entender? Para que ela quer esse... Na verdade, quando você faz o meu INSS, para você fazer ter acesso ao meu INSS, você precisa ter um NIT. Ela quer um NIT, tá? Só com o NIT você consegue fazer isso. Tem duas formas de fazer. Tentar fazer pelo 135. Geralmente fala, se for uma pensão, fala, preciso de um NIT, preciso fazer um NIT. Eles fazem pelo 135. Ou ir diretamente no INSS, solicitar. Falar, preciso fazer uma pensão, levar a documentação correta e fazer a emissão de NIT. Com o NIT, ela consegue fazer uma senha do meu INSS, tá? Então, assim, é a dica que eu deixo. Tem perguntas que eu acho, assim, as pessoas não têm noção. É uma pergunta que você fala assim, mas isso aí é bobeira, mas eu pergunto, como você faz isso? Eu achei interessante na hora que eu olhei. A ideia das pessoas é só os filiados que têm acesso ao meu INSS, e não é. Não, né? Na verdade, o CNIS, ele tem informações, né, sociais da vida laboral do segurado, mas não são só essas informações, são outro tipo de informações também. É uma delas, né? Sim. Tá? É legal. Essa pergunta eu fiquei olhando e falei, uma das perguntas que eu achei mais interessante para responder. Tá? Tem mais alguma? Posso fazer mais uma, já que já estou aqui no engatilhado? Bom dia a todos. Mulher perdeu o marido em 2012, nunca recebeu pensão por morte. Por onde começar? Para saber se o falecido detinha condições de segurado. Pegar procuração pelo anexo 22, agendar no INSS digital. Tá. Tem várias perguntas dentro de uma só, né? Qual que a primeira questão é se ele tinha qualidade de segurado, tá? Porque ele faleceu em 2012, então ele não precisava
ter 18 contribuições mínimas, ele precisa ter qualidade segurada. O princípio também a gente pode pensar o quê? Que não tem a prescrição para solicitar a pensão por morte, né? Ele não pediu, pelo que eu tô vendo aqui. Pediu, pelo que tem, ela não pediu, né? Interessante ela pegar, se for advogado, fazer uma solicitação lá naquele canal de agendamento especializado. Você tinha algum dependente, né? Pega uma procuração da segurada, da dependente, que ela vai pedir o benefício agora, e vai lá e faz uma pesquisa sobre o instituidor. O falecido, o termo técnico é o instituidor. Quem recebe o benefício é o dependente. Então vai lá e faça uma pesquisa junto ao INSS do instituidor, se ele tem qualidade segurada. Se ele tiver qualidade segurado, daí solicita uma pensão por morte. Se fosse eu fazer, tá? Como eu tenho a dúvida, eu ia lá, eu entrava no meu INSS e fazia uma solicitação de pensão por morte, porque todas as informações necessárias vai vir no processo. Aí, em cima disso, ela consegue constatar, ele perdeu a qualidade segurada, só ele era portador de alguma doença, daí ele vai trabalhar para ver se ele era portador de alguma doença. Se tinha algum dependente cadastrado também, né? Que mantinha a qualidade segurada. Tudo isso é... Mas se eu fosse, na minha opinião, se eu tenho dúvida, eu peço diretamente para o INSS o benefício. Porque o INSS ele vai dar todas as informações para a segurada no processo. Tá certo, gente? A ideia nossa é fazer podcast curto, tá? Então, assim, a gente vai fazer o próximo agora com as outras perguntas, mas esse fica por aqui. Para que vocês possam estar ouvindo aí, né, aqueles 10 minutinhos de intervalo que tem. Então, a ideia é fazer um podcast sempre curto e que possa auxiliar na prática de previdenciário, tá bom? Muito obrigado. Até o próximo podcast. Até a próxima.